Felipe, boa tarde, tudo bem? Oi? E aí, como é que você tá? Tudo em Tudo cima? certo? Eu só vou aqui aumentar meu volume. E aí, você gosta de matemática? Sim, é bem legal. Agora eu consegui aumentar Beleza, certo. então. Perfeito, então. Nossa aula de hoje é de matemática, tá bom? Análise combinatória para a Olimpíada Brasileira de Matemática, que é Isso, o BIMEP. isso aí. Beleza? Aham, Você tá no sétimo ano, não é isso? isso, é sétimo ano. Beleza, entendi. A primeira vez que você faz o BIMEP, não? É? Eu já fiz ano passado. Beleza, então. Perfeito. Vou compartilhar a tela, tudo jóia? Beleza? Aham. Eu também tô aqui com os slides junto, que fica melhor pra ver. Tudo certo. Tá, vou compartilhar a tela. Uhum. Isso aí aqui, né? Muitos alunos consideram a análise combinatória uma parte assim, muito difícil da matemática, mas o nosso intuito de hoje não é complicar, e sim facilitar, né? Então, Isso. vamos facilitar aqui a maior parte possível da análise combinatória. Seguinte, análise combinatória. Por que surgiu a análise combinatória, né? Para que ela serve? Esse nome combinatório lembra combinação, e aí o que isso tem a ver com tudo mais? Bom, para que ela foi criada? Surgiram ao longo da história algumas perguntas. Por exemplo, de quantas maneiras podemos escolher P objetos Uhum. entre distintos entre N objetos? Então, perceba que a análise combinatória ela é uma coisa de escolha. Ela é sempre uma possibilidade de escolha. Isso, É várias possibilidades. isso. Surgiu outra pergunta também, de quantos modos, né, dados em objetos, de quantas maneiras a gente pode ordená-los? E foi a partir dessas duas perguntas que a análise combinatória foi criada. Perceba o seguinte, o que isso significa, né, na verdade? O que significa essa segunda pergunta? Né? Imagine que a gente tenha, vamos lá, um tetraedro, beleza? Eu vou desenhar um Isso. tetraedro, tá bom? Tetraedro é de quantos... É o que é mesmo? Ah, Ah, boa. Não, tudo em cima. Tetraedro é o seguinte, ele é é como se fosse uma pirâmide de base triangular, tá bom? E aí ele tem quatro faces, tá bom? A base ah, de baixo e as três dos lados, tá entendi. bom? E aí eu te pergunto, de quantas maneiras, né, eu posso pintar esse tetraedro com quatro cores diferentes? Olha que interessante, com quatro cores diferentes, né? Com vermelho, tá bom? Aham. Verde, vermelho, laranja, mais uma cor, vamos lá. E branco, tá bom? É, Temos quatro cores e quatro faces. De quantas maneiras eu posso fazer isso? Um aluno normal, como que uma pessoa normal pensaria? Bom, é só eu fazer quatro tetraedros e pintar cada face com uma cor diferente. É, Mas será que existe uma maneira mais rápida de fazer isso? eu, eu acho que eu já ouvi falar que tipo, você coloca as possibilidades e multiplica, assim. Isso. Boa, boa, meu garoto. É isso mesmo. Muito inteligente. É isso mesmo que eu ia falar. Isso. Mas, tio Lucas, esse negócio de o que seria esse negócio de multiplicar? O que significa isso? Multiplicação, nesse caso, é uma permutação. Permutação. Quando você multiplica essas cores, você não está só multiplicando, você está alterando as cores delas. Uhum. Então, imagine o seguinte: se eu desenhasse aqui quatro tetraedros, vamos lá, esse, depois esse, Uhum. e aí fizesse quatro tetraedros. Bom, essa já seria a resposta. Por que são só quatro? Porque ele só tem quatro, quatro faces, né? Quatro lados. É, eu vou fazer
eu vou fazer em azul a face, o vértice lá de trás, que é a que está no fundo, ó. Isso aqui é o que está no Aham. fundo. E aí é como se fossem pirâmides. Fiz aqui 4 pirâmides, isto é, 4 tetraedros. É, cada tetraedro, por exemplo, nesse primeiro tetraedro, o vermelho pode estar na face de baixo, já no segundo tetraedro, o vermelho pode estar na face de cima, e no outro tetraedro ele Aham. pode São estar 4. atrás. São 4. Logo, a gente tem 4 possibilidades para cada cor. Porém, como ele não pergunta quantas possibilidades para cada cor, mas sim quantas formas a gente pode pintar esse tetraedro, a gente não precisa dizer quantas cores foram pintadas. A gente só precisa dizer quantos tetraedros podem ter cada face com uma cor diferente, que no caso são 4 tetraedros. Tendo em vista que cada face é a mesma cor e não pode repetir, Uhum. entendeu? Entendi. E aí, isso que é permutação, né? Você, como é que eu posso te falar? Você multiplicar uma cor pelo tanto de possibilidades que ela tem. E aí, como que você calcula isso? Você pega uma dos experimentos, que é uma das cores, multiplica pela o total de possibilidades, que são 4 faces. Logo, são 4 maneiras diferentes de você pintar o tetraedro. Entendeu? Sim. Eu falo um pouco rápido, né? Sim, mas eu consigo entender. Dá pra. Nossa, perfeito, perfeito. Bom, diante dessa breve explicação, vamos para os exercícios, beleza? Isso. Vamos lá. É, esses exercícios, eles são de várias provas da UBMAP, tá bom? Alguns de primeira fase, alguns de segunda fase, e todos são de análise combinatória, isto é, todos são de Possibilidades. combinações. Isso, possibilidades, exato. E aí a gente vai treinar isso na aula de hoje. A primeira questão diz assim, ó. Vamos voltar aqui para a primeira questão. Questão 2, UBMAP 2011. Olha que interessante. Diz assim o enunciado. Juquinha marca pontos sobre uma circunferência e traça segmentos, ligando uns desses pontos. Ele chama ponto de ponto ímpar quando ele está ligado ao número ímpar de pontos, e ponto par de o contrário. Beleza. Por exemplo, na ilustração ao lado. Aí o item A pergunta: Juquinha marcou 5 pontos sobre uma circunferência e traçou todas as ligações possíveis, exceto uma. Quantos pontos impares foram obtidos? Essa é muito legal. Essa é muito legal. Deixa eu desenhar aqui na tela escura. Ele quer saber Aham. quantos pontos ímpares, mas vamos logo interpretar esse problema. Então, o Vou ponto ímpar, colocar ele é o ponto que o número é de ligações aos outros dá um número ímpar. isso. Beleza. Por exemplo, esse cara aqui vai ligar para cá, pode ligar para cá e ele pode ligar para cá. Não é isso? Então, esse é o ponto ímpar, porque é 3. Isso. Esse daqui também é ponto ímpar. Deixa eu colocar em outra cor, vai. Esse, esse e esse. Logo a gente tem quantos pontos ímpares? Vai ser 2, porque os outros têm 2 recebendo. Isso, meu garoto. Exatamente. E aí, você entendeu? Aham. Bem legal essa. Tá, deixa eu apagar aqui. 2 pontos ímpares. O item B diz assim: Juquinha marcou 6 pontos em cada uma das circunferências a seguir. Em cada caso, mostre como obter o número de pontos ímpares indicado com exatamente 5 ligações. Né? Ele tem 6 pontos e aí ele quer Uhum. obter, né, 2 pontos com 5 ligações. Então, aqui que tem o 0 ponto ímpar, ele tem que dar com as 5 ligações. Então ele faz assim, é isso?
que Não, quando. né? E aí, tem alguma ideia? Ah, então é com 5 ligações. E ele tem que ser zero ponto ímpar. Eu tô pensando, acho que eu vou chegar numa aqui. Hexágono dá. Ah, acho que é 6 ligações. Hexágono é 6 ligações, né? É, mas dava. Mas dá certo a resposta, sim, não dá? E se você fazer, tipo, com 5 ligações, só que ele corta um lado, um vértice? Tipo, ele liga um ponto no outro Assim, que... pera, deixa eu voltar. Você sugere assim, então. Isso, é de ficar 5. Isso, perfeito. Agora vamos para dois pontos ímpares. Acho que pontos ímpares, acho que era aquela que tinha feito antes. Não, mas acho que foi mais que 5 ligações. Assim, né? Porque aí esses pontos aqui em verde, ó, fica ímpar. Aham. E agora Daí, vamos para quatro. Oi, eu pode falar. na verdade, eu tá certo, eu me confundi mesmo. Agora vamos para quatro pontos ímpares, beleza? Vamos lá. Esse vem para cá, esse vem para cá, esse vem para cá e vem para cá. Temos uma, duas, três, quatro e esse vem para cá. E aí, você entendeu? Cada um faz uma ligação, Sim, correto? tem, deixa eu ver. Um, aham. Agora vamos para os seis pontos ímpares. Acho que 6 pontos ímpares, acho que vai ter uma ideia, mas tô tentando formular aqui. Tá, tudo bem. É, você faz 5, tipo, num ponto você liga em todos com 5. Isso, exatamente. É porque, tipo, um ponto ele vai ficar com um número 5 de ligações e cada um fica com 1. E é o máximo, que é 6. Você fala assim, não é isso? Isso, é ligar tudo. Daí dá. Aham, Muito bem. Genial, genial. E aí, vamos para a próxima? vamos? Bom, diz assim, ó. Explique por que Juquinha sempre encontrará um número par de pontos ímpares, quaisquer que seja o número de pontos que ele marcar e o número de ligações que ele traçar. Ou seja, não importa quantas vezes ele fizer, sempre vai ter um número par de pontos ímpares. Vamos ver se isso é verdade? Vamos testar? Aham. É, eu tava pensando, ficou confuso. Essa de explicar. Bom, aqui vai ficar, ó, 5, aqui um, 2, 3, 4, 5. Bom, se ele ligar para cá um, peraí, deixa eu mudar de cor, vai. Se ele ligar para cá um, 2, 3, e aí ele vai ter um ímpar. Só que se ele ligar para cá um, 2, 3, ele vai ter dois ímpares. Só que esses que estão ligando aqui, olha, tem esses carinhas aqui também, ó, que também estão ligando a, esse aqui está ligando a 2, esse aqui está ligando a 2 e esse aqui está ligando a 2. É, Então, eles são pares e não ímpares. Só que a questão quer que prove que os pontos ímpares, que são esses aqui da esquerda, ó, esses que eles estão com 3. isso. E eles são em quantidade 2 e 2 é par, não é isso? Aham, é. E, E aí, resolvemos a questão? sim, Resolvemos, né? ah,
que ele quer saber é que ele não vai dar ímpar. Isso, exatamente. Entendeu? Aham. É porque a cada ligação você liga 2 pontos, né? Vai ficar 2 ímpares. Isso. E deu joia de entender? Aham. Essa Tá, foi vamos mais voltar pro fácil. slide. E aí, você tá gostando da aula até aqui? Sim, tá bem boa. Eu tô conseguindo entender, sim. Nossa, perfeito. Vamos lá. Questão 3, tudo bem? Aham. Olha, Sara ela recortou 3 tiras retangulares, né, de papel. Aí com essas tiras, né, ela recortou a primeira tira em 3 retângulos iguais. Com esses retângulos, ela formou um quadrado. Olha. Ela pegou esses retângulos que ela cortou e formou um quadrado. Só que esse quadrado que ela formou, ó, vamos desenhar o quadrado. Ela formou um quadrado, tá bom? Com 3 tiras. 3 tiras. Essas 3 tiras são iguais. Deixa eu fazer um desenho mais fiel à questão. Essas 3 tiras são iguais. Isso. E aí, ela diz que a área desse quadrado é 36 ao quadrado. 36 centímetros ao quadrado. O que que isso significa? Ah, Quando eu tenho um quadrado, ele tem uma a área. área, isso, Tem dentro. a Lado área, versus lado. lado vezes lado. Só que lado vezes lado é igual a 36. Quanto que é esse lado? E se eles são iguais, então é 6 vezes 6. Isso, 6 vezes 6, lá da tabuada. Então, olha que interessante. A gente já achou um lado. Como é um quadrado, todos os lados são iguais. Beleza. Diante disso, vamos voltar para o nosso slide, beleza? Bom, diante disso, o que que isso quer dizer? Quer dizer que aqui embaixo o comprimento, ó, mede 6, tá bom? Uhum. E aqui cada pedacinho desse, ó, mede 2. Aqui Aham. mede 2. E Desde a aqui sexta. mede 2. Entendeu? Aham. Perfeitamente. Vamos lá. Agora, esse problema aqui foi resolvido. Vamos para o item B. O item B é muito interessante, porque o item B ele mexe com uma coisa que se chama proporção. Você já ouviu falar de proporção? É, eu tava vendo na minha apostila hoje, com tudo novo. Tudo certo. Perfeito. Diz assim, ela recortou, né, a segunda tira em 6 retângulos de mesma largura e com eles formou um quadrado de 36 centímetros de área. Ou seja, aqui a gente tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uhum. Mas sabe o que é mais interessante? Hum. É porque cada retângulo desse tem que ter a mesma proporção do retângulo grandão. O retângulo grandão era 2 por 3. Ou seja, o segundo tem que ser essa proporção aqui também. O que foi cortado, né, o menor, ele tem que ter essa proporção também. A proporção de 2 para 3, de 2 para 6 é de 1/3. Olha que legal. É, Então aqui a gente, entendeu? é que você tá uma infração, né? Faz a razão. Isso, eu fiz a razão dos lados, tá bom? Uhum. Aí você vai fazer o seguinte. Você vai perceber o seguinte, que esse comprimentozinho aqui, dessa parte que ela cortou, vai ter que ser x, e esse aqui que ela cortou vai ter que ser 3x, É, porque ela 3 cortou decimais. isso, ela cortou na mesma proporção, entendeu? Tio Lucas, que interessante isso daí. Que interessante. Por quê? Por que é interessante? Porque é o seguinte, olha. Note que esse pedaço aqui é 3x, e esse pedacinho aqui é x, e aqui também é x. Aqui é x. Então cada lado tem 4x, né? Isso. Cada lado tem 4x. Olha que interessante. Só que ele quer um número menor que 6 e menor que 2. Por quê? Porque ele cortou.
né? Ele cortou nesse negócio aqui. O quadrado ficou mais cortado. Isso, ele cortou esse retângulo em tiras, ó. Ele pegou um daqueles 3 retângulos e cortou em tiras. Só que, como foi que ele cortou, né? Porque ele tinha que ter cortado de tal maneira que essa proporção de 1 para 3 continuasse. Então, a única maneira dele cortar de tal maneira que a proporção vai ser 1/3, vai ser o quê? Vai ser 4,5 aqui em cima. Por quê? Note que 4,5 é menor que 6. Uhum. E aqui do lado, 1,5. Note que se você dividir 1,5 por 4,5, a proporção continua, né? Proporção de 1/3. Aham. Entendeu? E aí é por isso que aquela resolução do gabarito da Albimap é daquele jeito. A Albimap não explicou esse lance da proporção. Eles colocaram só os valores para o aluno ver, mas eles não explicaram essa parte da proporção. Então, sempre que você tiver esse tipo de problema que vai cortar uma coisa, eles sempre vão cortar na mesma proporção. Entendeu? É por isso que naquele gabarito da Albimap, o x é 1,5 e o 3x é 4,5. É Se você verdade. multiplicar 3 vezes 1,5 dá 4,5. Entendeu? Uhum. Bem legal, né? Sim, é que daí aqui ele já mostra os lados, as coisas assim já fica mais fácil de ver que eu não tinha Isso. notado. Você não tinha notado, né? Não, eu só. Tipo, eu tinha feito parecido assim, só que eu não notei. Assim, eu só fiz. Entendeu? Entendi. Vamos para a próxima? Aham. Bom, item C. O item C já deu até a resposta, tá vendo? As medidas da terceira tira são 4,5. Verdade, é da questão Já deu a passada. resposta. Aham. Tá vendo? Já deu a resposta o item C. Então, se Então, o você outro tava com pedaço. dúvida na prova, era só ler o item C. Era só olhar o item C, entendeu? Uhum. Aí a dica que eu dou para o BMAP segunda fase é você olhar o próximo item. Porque às vezes na pergunta do próximo item tem a resposta, tá bom? É. E aí ele já está dizendo, ó, as medidas da terceira tira eram 4,5 e 2. Aí a Sara cortou essa tira em 3 pedaços e com eles formou um quadrado, né, da figura. Qual é a área do triângulo indicado com, com esse, com esse Asterisco, eu acho. asterisco? Isso. Só que a gente achou que esse pedacinho valia 1,5, lembra? Aham. Para formar um. Então fica 1,5, né? Como é um triângulo retângulo, a gente tem que multiplicar por 1/2. Por quê, tio Lucas? Dá 0,5. Mas por que que tem que fazer isso? Porque a área de um triângulo retângulo é base, que é 1,5, vezes a altura, que é 1, dividido por 2. Então, a Aham. área de um triângulo retângulo é base vezes a altura, 1 vezes 1,5, dividido por 2. Entendeu? É. Então, sim, é que tipo, esse quadrado ele vai ter 3 de lado, porque você multiplicando os Isso. dois vai ser 9. Então é 3 de lado para essas medidas aí. E pro 3 Isso. daí vai. Isso, muito bem. Vamos para a próxima? Sim. Questão 4. Essa questão 4 é bem maneira. Questão 4. Você quer ler o enunciado da questão 4? Aham. Cristina gosta de adivinhar em quais casinhas seus ratinhos Mingo, Língua e Tingo irão se esconder. Após ser aberta a gaiola em que eles moram, as casinhas são numeradas de 1 a 6 e 2 ou mais ratinhos podem se esconder na mesma casinha. Ela registra essas previsões em cartões como os da figura, marcando um X em cada linha.
Beleza. Aí, beleza, aí pergunta assim, de quantas maneiras ela pode preencher esse cartão? Isso é muito legal. Porque Ah, aqui... ah, Oi, ele tá falando só do cartão. Acho que ele não falou do ratinho na. isso. Só que olha que interessante, né? Tem 6 casinhas. E note que, que a gente tem duas possibilidades. Três possibilidades. Qual a possibilidade, né, tio Lucas? A primeira possibilidade é o seguinte, todos os ratinhos em uma casa, todos os Mingo, ratinhos, mingo, lingo, tingo. isso. E a segunda possibilidade é dois ratinhos na mesma casa, Então dá o mingo, lingo, o lingo, tingo e o mingo, tingo, eu acho. isso. Na terceira possibilidade, é uma casa com um e uma casa com dois, uma casa com um, uma casa com dois, entendeu? Uhum. E aí é isso. Pergunta assim, de quantas maneiras ela pode preencher esse cartão? Na primeira maneira, ela tem 6 possibilidades, porque ela pode ter todos na casa, em cada casa, né? Só que na segunda possibilidade, ela pode ter os dois. Ah, tio Lucas, como que resolve essa questão, né? Como que a gente resolve? Por que que a Ubimap multiplicou 6 vezes 6 vezes 6? Isso daqui são as possibilidades. Ou seja, para saber de quantas maneiras resolver, você vai multiplicar as possibilidades. Então, são 6 possibilidades para quando estiver um ratinho em cada casa, tá bom? Uhum. Aí depois são mais 6 possibilidades para dois ratinhos, né, na mesma casa. E a terceira possibilidade é dois ratinhos em uma casa e um ratinho em outra. Então, são 6 possibilidades para cada caso. A gente tem 6 casos, que o primeiro caso é um ratinho em cada casa, né? Uhum. Segunda possibilidade, entendeu? Então, saber de quantas maneiras é multiplicar as possibilidades. Então, aqui a gente vai ter 6 vezes 6, 36, vezes 6 maneiras. Então, achar as maneiras, né? É multiplicar as possibilidades. Então, se você fosse desenhar, fazer uma tabela para cada, você teria um x aqui, um x aqui, um x aqui. Existe essa possibilidade. Então, são 6 possibilidades para cada. Entendeu? Então, então se fosse fazer uma tabela para cada possibilidade, seria um monte de tabela. Seria Isso, 36 vezes 6, que é isso, 216, né? isso. Exatamente. Bom, de quantas maneiras ela pode preencher um cartão, supondo que os ratinhos se esconderão em 3 casinhas diferentes? Então, agora eles. Então vai ser cada um em cada casa, então. Isso, se é um em cada casa, já não vai ser mais 6 vezes 6 vezes 6. Na primeira casa, isso aqui são as casas. Na Hum, primeira casa vai ser só 5, né? Porque ele não pode ficar em uma casa. Uma casa a gente sabe que está ocupada, então por isso que fica menos um. E aí na segunda a gente sabe que tem duas. E aí fica 4. 5 vezes 4, que dá 20. Só que na segunda, 5 vezes 4, que vai dar 20, né? Porque ele está perguntando de quantas maneiras, ou seja, perguntar de quantas maneiras é multiplicar as possibilidades. Então, isso. na segunda maneira, que é a última casa, ele também pode ter 5. E aí fica 5 vezes 4, que dá 20 vezes 5, que dá 100. Entendeu? Entendi. Então, é, ele vai ter os, os ratinhos. Ele só não vai poder ficar cada um em casas dispersas. Então, pode aparecer dois em uma casa, um em outra, ou os três juntos. Isso. A gente multiplica as possibilidades, entendeu? Acho que eu não entendi muito bem. Acho que podia explicar de novo, porque eu dei uma dúvida.
Tá, tudo bem. A primeira possibilidade, a gente sabe que vai ter uma casa que vai estar ocupada para a primeira possibilidade, concorda comigo? Tá? E aí vai sobrar 5 casas, né? Então bota os 5 aqui, tá bom? Tá. Na segunda possibilidade, a gente sabe que vai ter 2 casas ocupadas. Então vai ser 4, né? Assim que. Beleza? Daí o Na outro vai terceira ser possibilidade, 3. Que daí vai 3, com. entendeu? Ah, Aí, agora eu entendi. aí você multiplica as possibilidades que dá 60 maneiras, entendeu? Agora sim. É que V- tipo, você ocupa um, e daí pro outro e sobra o outro e sobra outro. Daí multiplica. Isso. Aí, então, qual que é a dica, né? Sempre que for que perguntar quantas maneiras, você multiplica as possibilidades. E aí, vamos para a próxima? Vamos. Aham. Temos aqui a questão 5. Tá. A questão 5 é o seguinte. As figuras mostram planificações de sólidos com faces numeradas. Após montarmos estes sólidos, dizemos que o valor de um vértice é a soma dos números escritos nas faces que contém esse vértice. Por exemplo, a figura ao lado mostra uma planificação de uma pirâmide. Quando essa pirâmide é montada, o valor do vértice correspondente ao indicado. Ah, entendi. A figura é 1 mais 3 mais 4. É, Entendi. as arestas que estão conectadas com o vértice você soma. Isso, exatamente. A pergunta: qual é o maior valor de um vértice da pirâmide acima? Qual que é a Esse, maior soma? a combinação é de 3 que tem uma maior valor. Isso. Seria 3 mais 4 mais 2, né? 9 é o maior. É, os outros só dá 6, 7, 8. O maior é o 9. Isso. Isso, exatamente. Vamos para a próxima. Item B, tá bom? Aham. A figura mostra a planificação de um cubo. Planificar é como se a gente estivesse abrindo ele. Aí pergunta assim: qual é o valor do vértice correspondente ao ponto indicado? Esse vértice aqui, né? É, e se você fechar ele vai encostar no 6, né? E Isso. embaixo, é, agora tô pensando, acho que vai ser o 2 embaixo, que dele vai encostado no 6 também, encosta no 3. Isso. Bom, quando a gente dobrar essa parte aqui assim, ó, vamos ter que dobrar essa aqui assim, e esse 4 para cá, e vai ficar em pé. E aí eu imaginei uma planificação de tal maneira que ficasse assim, ó. Vamos lá, deixa eu redesenhar. Na frente aqui o 3, aqui o vértice que a gente quer, aqui o 6, lá embaixo o 1, em cima o 2 e aqui do lado o 5, entendeu? Uhum. E Então, aí lá atrás o 4, entendeu? então vai ser 6, 3, 2, que é Isso, 11. isso. Esse é o gabarito, entendeu? Entendi, mano. Aham, Agora vamos pro item C? aham. O, ah, o octaedro vai ter 8 lados. A gente falou do tetaedro que era uma pirâmide. Essa é uma pirâmide em cima e embaixo. Isso. Só que ele quer o vértice no ponto A, tá vendo? Aham. O ponto. Então vai ser 6 mais 7, né? Aham. Mas Mais 5 mais 4, não é isso? É isso? eu, eu acho que é isso. Deixa eu ver. Que é os que estão colados nele. É porque é,
o 4 e o 5, eles vão estar juntos. Isso, E o 6 e o 7, eles também estão colados. Assim como o 6 e o 5. isso. Que é igual a 22, né? É porque eles estão consecutivos colados, então é esse valor. Isso, exatamente. Vamos para a próxima? Hã? Bom, pergunta assim, ó. Letra D. Qual é o valor do vértice correspondente ao ponto B, né? No item anterior. Agora ele quer O saber o B? ponto B. O B O tem B. o 1, o 2 e o 3, né? É. Só que E o essa 4 vírgula, também. Porque ele vai ela, fechar, né? ela vai girar, né? Ela gira. Então isso. Então é 1, 2, 3, 4, né? Se é que você, imaginando ela fechando o 4, ele vai bater no 1, 2, 3. Isso, aí fica 1, 2, 3, 4, né? Hã? E aí vai ficar 10. E aí, vamos para a próxima? Vamos. Questão 6 agora. Essa questão 6 é legal. Começando com o número natural. Começando com qualquer número natural, não nulo, é sempre possível formar uma sequência de números que termina em 1, seguindo repetidamente as instruções. Se o número for ímpar, soma-se 1. Se o número for par, divide por 2. Por exemplo, começando uma sequência com o 21, 21. forma-se a seguinte sequência. Hum, entendi. Entendi. Ele vai. Ímpar, ele. Eles Entendi. somam 1. É porque esse ele vai ter ímpar, ele vai virar par. E com esse par, Isso. ele vai ser obrigado a dividir por 2. Daí, é verdade. Isso. O ciclo. Aí fica 14 embaixo, é isso? E 38 dividido por 2 dá 19. Dá 19, Não é dá isso? 19 mais um 20, Dividido por 2, 10. 10. E daí Dividido dá por 2, 5. 5. Daí acho que tem que somar mais um. 6. Você consegue ver os números? Eu, só tirar na minha cara. Aí, agora dá pra ver. 4, 2, 1. E daí, Entendeu? tá Eu fui chegando um. isso, somando e dividindo por 2. Legal essa, né? Ele é. A resposta é só escrever a sequência mesmo. Isso. Questão C, tá bom? Quantas são as sequências pares e quantas são as sequências ímpares de comprimento 6 e de comprimento 7? Eu começo em comprimento. Boa pergunta. Vamos lá. O comprimento é a quantidade de números que fica na Isso. reta. Na soma. Isso, é. Entendi. Eu tive uma ideia. Sequências pares. Você quer uma dica para esse tipo de questão? Aham. Nesse tipo de questão, você vai testando pequenos casos, beleza? Vamos testar aqui o primeiro caso. Vamos testar aqui 6, né? Não, 10. Aí vai a próxima 5. Aí vai a próxima 6. A próxima 3. A próxima 4. A próxima 2 e a próxima 1. Temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, Ah, 7 números. uma coisa que eu notei que o SPA pode fazer ao contrário. E daí você sempre vai começar
1 e depois vem o 2. Ele já começa a expandir as possibilidades. Isso. Entendeu essa questão? Aham. Ele quer saber quantas são sequências pares e quantas ímpares. Tem 6 e 7. Isso. E aí, você entendeu? E só que você tem que formular tipo, todas as que tem comprimento 6 e 7. Essa aqui é de comprimento 7, não é isso? Sim, deu 7 o número. Só que ela também é de 6, concorda comigo? Se você tirar o 10 e começar no Isso. 5. Isso, exatamente. Então, É, as que tem comprimento 7, elas são de comprimento 6 também. Todas. isso. Então, para cada duas de comprimento 7, existe uma de comprimento 6. Entendeu? Aham. Aham. Essa é a lógica dessa questão. Aí você poderia escrever isso. Você colocaria uma sequência e escreveria isso. Vamos para o entender? Isso. Ó, o item D. Existem ao todo 377 sequências de comprimento 15, sendo 233 pares e 114 ímpares. Quantas são as sequências de comprimento 16? Dessas, né? Quantas são pares? Não se esqueça de justificar a sua resposta. Entendeu? Então, primeiro ele deu o valor de sequências de comprimento 15. Isso, E daí agora ele quer saber quantas sequências de comprimento 16 é par. isso, Ele vai ter a ver com o item de antes, o C, que ele é, calcula esses de comprimento, a quantidade. a E dica será aqui, que, o teu é o seguinte. Oi. e será que vai ter uma sequência se é pra cada uma? Pra 1, pra 2, pra 3? Bom, é interessante essa questão. Note o seguinte, note que a gente tem 10 vindo por 4, por 6, né? E o 6 indo por 4. De 2, né? Tá bom, até aqui tudo bem. Uhum. E o 4 vindo por 1. E que a gente tem, olha, deixa eu mudar de cor, beleza? Tá Uhum. de azul, ó. O 5 vindo por 3, 3 vindo por 2. E assim vai diminuindo. Essa sequência é par e ímpar. Tem uma sequência, existe uma sequência par e ímpar, par e ímpar. Só que o número 16, ele é par. E a gente quer uma sequência par. Olha que interessante. Em uma sequência ímpar, né? Ele tinha 233 pares. Olha que observação interessante. E 144 ímpares. Então tem mais par. Então tem mais par. Então, para a gente saber quantas dessas tem 16, a gente vai usar o que a gente já sabe. Tio Lucas, o que a gente já sabe? A gente já sabe que vai ter 233 pares e 144 ímpares. Por quê, tio Lucas? Porque 16 é maior do que 15. Então E- se... então ele já vai ser garantido pro 16. Isso. Só que aqui nesse grupo aqui, ó, note nesse primeiro grupo que para cada par, olha, 1, 2, 3, 4, para cada par. Então vamos somar aqui 1, ó. Vamos subtrair 1. Por que subtrair 1, tio Lucas? Porque se a gente subtrair 1, a quantidade de números pares vai ser par. Perceba que a quantidade tem que ser par e a quantidade de número ímpar tem que ser ímpar.
quando o número é par. E fica 145 aqui, entendeu? É pra ficar igual ao que a Isso, quantidade de antes. isso, entendeu? Aham, Vamos para a próxima? vamos. Olha, questão 7. Diz assim, dois casais de namorados vão sentar-se em um banco de uma praça. Em quantas ordens diferentes tá perguntando a ordem. Quando pergunta a ordem, É de possibilidade. isso. Logo é multiplicação, né? Ordem é multiplicação. Os quatro podem sentar-se no banco de modo que cada namorado fique ao lado da sua namorada. Então, e, e cada um fica junto. Então, tem como ficar de modo que cada lado fica lá do seu namorado. Eles podem inverter a Isso, posição deles e assim como a posição deles no banco. isso. Logo a gente tem. Hã? Aí logo quantas possibilidades você achou? Então, vai ser dois, Isso. invertendo eles, e pro lugar no banco vai ser dois. Logo, são duas possibilidades, é isso? Hum, É? É que eu tô formulando ainda. É que eles. Acho que eles podem inverter. Isso. Tipo, fica o homem-mulher e mulher-homem. E daí eles Isso. podem simultaneamente inverter a posição do banco. Isso, pode. Entendeu? Aham. Eu acho que ficaria quatro. Isso, quatro possibilidades. Porque tem uma possibilidade para que elas fiquem no centro, tem outra possibilidade que eles ficam no meio, tem outra possibilidade que eles ficam um entre o outro, e tem mais uma possibilidade que eles fiquem troca de lugar, né? Aham. Entendeu? É isso mesmo. Vamos para a próxima, tá? E até aí, você tá gostando das questões de hoje? Sim. Eu Do... acho que a gente vai conseguir fazer tudo. Isso. É... Questão 7. Próxima questão 7. Diz assim, a figura mostra os três retângulos diferentes que podem ser construídos com 12 quadradinhos. Quantos retângulos diferentes podem ser construídos com 60 quadradinhos? Então, eu, eu, tenho, eu tenho como fazer esse pelas medidas, né? Tipo, Isso, x por y. É que nem assim, que tipo, ele ficou 1 por 12, 2 por 6 e 3 por 4, que isso, são as que dão. E daí pra 60 tem 1 por 60, 2 sobre 30. Eu tô escrevendo aqui no papel, 3 sobre 15. 4 será que dá? Deixa eu ver. Dá. É tudo calcular, acho que 4 tá meio difícil. 4 por 15, né? É isso? Aham. Então, 1 por 60, 2 por 30, 3 é 3 por. É 3 por 20. Agora sim, 4 por 15. E daí tem 5 por 12, 12. 12 vezes 5 deu. E 60. você. É, e E tem você. 6 por 10, né? E 6 por 10. 7 vai na múltipla de 60. O divisor. É. Isso, entendeu? Aham. Eu Legal essa até. questão, né? Eu achei legal essa. Então teve 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso.
Eu só vou pegar um copo de água aqui. Já volto. Tá, tudo bem. Voltei aqui. Beleza, vamos voltar? Aham. Dá pra continuar. Deixa eu apagar aqui. Vamos para a próxima questão, então. Aham. Já foi a do retângulo. Todas as aulas eu vou trazer questões bem legais, assim. Eu gosto de pesquisar essas questões, assim, desafiadoras. Sim. E teve até umas que eu demorei pra pensar. É, isso é legal. Matemática é divertido, né? Aham. Que a gente tem que pensar para achar a resposta. Tem muitos caminhos. Isso, exatamente. Olha aqui. Vamos lá, questão 9 aqui. Diz assim, um número par tem 10 algarismos. E a soma desses algarismos é 89. Qual é o algarismo das unidades desse número? Hum, então, eu sei que o máximo é o 9 para cada algarismo. Então, o valor máximo é 90, que é 9 vezes 10. E a soma desses algarismos 89, então vai ter que só em todos um a menos. Isso. Então, o algarismo das unidades desse número pode ser ou 9 ou 8. Ou 9 ou 8, né? Aham, porque o 8 ele pode ficar em todas as outras casas. E esse Isso. ele pode ficar nesse aqui. É só que como não tem o 9, então só sobrou 8. Isso, exatamente. Acho que Essa foi bem de boa, né? Isso foi bem de boa, né? será fácil. Vamos para 8? Aham. Vamos aqui para 8. Diz assim, uma turma tem 36 alunos. Cada um deles tem um número de 1 a 6 na lista da chamada. Ontem a professora chamou Lia ao quadro, né? E mais os outros mais 6 alunos, cujos números eram múltiplos do número de Lia, né? Qual foi Aham. o maior número de chamado, né, de pessoas? Qual que é a dica do tio Lucas, né? Você tem que olhar de 1 ao 36, quem que tem o maior número de múltiplos, né? E aí, entendeu? É o maior número de múltiplos que dá. Então, porque tipo, ele tem aqui 6 alunos e mais a Lia, que eles deram os números que eram múltiplos do número de Lia. Isso. Então, essa tipo, o de Lia ele vai ter que ser um número mais pequenininho, é porque vieram vários alunos. Isso, foram vários alunos. É, então, 10 10 não dá porque tipo, só com 3 ele já fecha. Então, e tem 6 alunos. Com 9 não, 8, 7, 6. Na verdade, acho que 6 já dá, né? Daria Por 6 2, vai. alunos. Vai por 2, porque ele quer o maior número possível. Por 2. Dá certo? Ou 2 dá. Qual maior? Ele fica... E o 1?
Um também daria certo. Porque aí tem o 2, aí o próximo 4, o 6, né? Que são todos múltiplos de 2, concorda? Aham. O 8, o 10, o 12, que são múltiplos de 2. Aí 14, 16, 18, 20, 22, 24, 24. 26, 28, 30, 32, 32. 34 e o 36. Aham. Aí foram quantas pessoas? Uma, duas, três, quatro, 4, cinco, 5, seis, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18. Então tiveram 18 pessoas? Isso. Com a Lia 19. Não é isso? Isso. Então a gente sabe que vai ter 19 pessoas. E ele quer saber agora o maior número chamado. Isso. Só que todos esses são múltiplos de um, concorda comigo? Então ele pode ter chamado Aham. um. Então fica 19 mais um, que é 20, né? Aham. Verdade. Porque o um é múltiplo de todo mundo, né? Ah, é, acho que Entendeu? o 1 ele só não é, acho que do decimal, né? Ele só quer Isso é. ser. Aham. Aí fica um mais 19. Deu pra entender? Aham. Vamos para a próxima. Olha, assim, diz assim, o campeonato de 2005 é disputado por 22 times. Cada time se enfrenta cada um do outro duas vezes, né? Um jogo de ida e um jogo de volta. Como no Campeonato Brasileiro. Uhum. Quantas partidas serão disputadas por cada time? Então, um time, eles não podem se disputar entre eles por mais de 2 vezes. Isso, Acho- Deixa eu ver. beleza. Cada time enfrenta cada um dos outros 2 vezes. No campo. Entendi. Então, eu vou colocar aqui vários aqui, A, B, C, D, E. Daí, vamos dizer que tem o time A, B, C até o 22. Então, o A, Isso, ele vai disputar com todos esses. Então, ele já vai ser 22 partidas. Só que, isso, só que esses times, eles vão disputar com o A. De novo. isso. Eles vão se disputar entre eles, né? Uhum. Daí, eles também. Eles vão todos se disputar entre eles 2 vezes. Isso, então seria quantas partidas? Tô pensando. Acho que. A, B, C. O A, ele vai disputar com 22 times. Isso, Será que não é 44 ou alguma coisa deu errado? Eu tô na dúvida. bom, posso dar uma dica para essa questão? Isso? Aham. São 22 times, beleza? Uhum. Aí tem aqui, ó, eu vou desenhar em bolinhas. Esse aqui são 10 times na esquerda. 3, 6, 9.
À esquerda são 10 times. À direita são 10 times também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aí sobra dois times aqui embaixo, ó, que são 22. Hum? Opa, deixa eu fazer tudo de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. À direita, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cada time desse daqui vai enfrentar esses de cima, ó, né, 10 vezes, ó. Então vai ser 10 partidas, né? Aqui e aqui 10. Pra cada um desses. Isso, aí 10, 10. Só que aí depois esses 10 times vão se enfrentar entre eles, né? Ah, Então, então eu já somou 20 até agora. isso. Mais 20. Por quê? Depois cada time desse vai se enfrentar assim, ó. Deixa eu colocar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, vai ter mais 10 partidas, né? Aham. Que aí vai dar 30. Só que esse time aqui tem que enfrentar esse. Aí mais uma partida, que vai dar 31. Só que esse time daqui, esse cara aqui, ó, esse time daqui não jogou com o Gilá ainda. Ele vai ter que jogar. Logo vai ser mais 10 partidas. Aí vai ser o quê? 41. Entendeu? Aham. Então, Mais 10 e vai dar 41. somando tudo deu 41. É. Entendeu? Ah, então eu vou. Todo mundo vai se disputar entre todo mundo duas vezes. Isso. Entende? Aham. Legal, né? Agora ficou melhor. Eu tinha colocado 44, mas só que tinha pensado diferente. Isso. Deu errado. É, vamos aqui agora para questão 13. Vai. Um grupo de amigos acampou durante 6 noites e toda noite 2 deles vigiavam o acampamento. Né? São 6 amigos ao todo. Não, a gente não sabe a quantidade de amigos, perdão. A gente sabe que alguns amigos foram acampar durante 6 noites e toda noite 2 deles vigiavam o acampamento. Cada um ficou de guarda 3 vezes, nunca com o mesmo amigo. Quantos eram os amigos? Você quer pensar sobre essa? Essa é legal, né? Sim, ele, ele deu umas informações para saber quantos são a Isso, para saber quantidade. quantos são. Isso. Então, em 6 noites, eu teve sempre dois que vigiavam. E nessas seis noites, ficaram de guarda 3 vezes. Cada um. Isso. Vou dar o tempo para você ir pensando, tá bom? Tá. Então, no total de 6 noites, dois que nunca foram com o mesmo, igual, Isso. ficaram vigiando. Isso. Um pouquinho.
pouquinho confuso. Essa é confusa, né? Até agora eu, eu notei que sempre vai ter dois que vigiam, só que em nenhum deles vão ser iguais e cada um ficou 3 vezes e durante 6 noites de vigia. Isso, exatamente. Só que ainda eu não cheguei numa conclusão de quantos são os amigos. É um pouquinho complicado, né? Ele não deu tanta informação. Você tem que descobrir só com essas dele. Bom, vamos marcar que essas bolinhas são os dias, tá bom? Deixa eu colocar números, tá bom? Segunda, terça, quarta, quinta. Deixa eu colocar só as iniciais, beleza? Que fica melhor. Mais fácil. Isso. Segundo, terceiro. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Que aí dá 6 dias, né? Aí no primeiro dia saíram 2, no segundo dia saíram 2, não foi? Porque não E pode todos se os dias repetir, né? E só que foram todos os dias possibilidades diferentes e, e, e cada amigo ficou 3 dias. Eles ficaram 3 vezes de vigia. Ou seja, 3 Isso, dias. A mesma pessoa. isso. Então existe essa possibilidade de ser 12 pessoas. Porque aí, ó, um entra e um sai, um entra e um sai, um entra e um sai. Só que como são duas pessoas diferentes, então tem mais de 12 pessoas, não é isso? É que cada um ele ficou por 3 dias. Isso. Cada um ficou por 3 dias? Então fica 3 vezes 2, que dá 6. Então eu pego esse 6 e somo com esse 18, que dá 18 pessoas, não é isso? No resultado 18. Por que que eu multipliquei por 3, que são cada duas pessoas ficou com 3 noites, 3 vezes. Aí ficou 18. E aí É que, soma com 12 que saiu, que dá 18, entendeu? é que é 2 vezes, é 2 pessoas vigiando por dia. E só que daí é, acaba, fica ficando 3, que cada um ficou por 3 vezes no total. E durante Isso, 6 dias foram duas pessoas todo dia. Então acho que seria 18. isso. É Felipe, né, seu nome? Felipe. Você quer tentar essas outras questões que sobraram em casa? Eu te mando o PDF, tá bom? Eu tô com ele aqui. Eu Nossa, fiz perfeito. o download. Perfeito. É porque agora eu vou dar. Eu tenho um outro aluno. Aí eu tenho um horário marcado, tá bom? Tá bom? Porque senão a gente ficava mais tempo, beleza? Sim, foi bem legal a aula. Você gostou? Muito bom. Muito obrigado, de verdade. E aí a gente volta na próxima aula, show? Fechou. Fechado, então. Tchau. Tchau. Obrigado. Prazer te conhecer. Obrigado. Eu vou desligar a chamada aqui. Beleza. Tchau. Gravou.